Iu! Salve, salve! Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mentorada, e que não é só uma, na verdade, várias pessoas chegam comigo com a mesma história, onde ela, na sua busca espiritual, assim como todo mundo, a maioria, né, que começa numa igreja, num espaço, depois vai conhecendo outros espaços em busca dessa verdade espiritual, daquilo que se conecta com o sagrado. E conforme vai conhecendo vários lugares, tradições, religiões, acaba se vendo aprisionado em alguns espaços, acaba se vendo tomando responsabilidades, assumindo espaços e depois não conseguindo sair de lá com a mesma facilidade que entrou. Então é muito comum que nessa busca espiritual, nessa busca do autoconhecimento, que eu e muitos que chegam aqui no nosso canal se empenham nessa busca de se conhecer, conhecer o que é Deus, se perguntar como que a gente pode realmente acessar essa fonte dentro de nós, quais conhecimentos que tem disponíveis por aí. O que acontece com muita frequência é que uma pessoa começa, é criada pela igreja, dentro da igreja católica ou dentro de uma igreja evangélica. Muitas vezes aquela religião, aquela doutrina traz certos aspectos de culpa, traz certos aspectos que a pessoa não sente que faz sentido na busca dela, né? Sente que aquilo não pode ser Deus. E não é que a religião necessariamente está errada, é a forma que eles têm de ensinar determinados ensinamentos, determinados textos sagrados, determinados pontos que servem para algumas pessoas e para outras talvez não faça tanto sentido assim. E quando esses questionamentos começam a surgir, né, o que verdadeiramente é Deus, muitas vezes as pessoas começam a buscar outras tradições religiosas, outras filosofias, como por exemplo o centro espírita, a umbanda, o candomblé, começam a empreender uma jornada, conhecer a medicina da ayahuasca, do santo daime, meditação, retiros holísticos, de vipassana, terapias de todos os tipos. E nessa busca, a pessoa vai encontrando sabedorias, ensinamentos que vão somando na jornada dela. Essa mentorada, ela compartilhou comigo dentro de uma sessão fechada, individual, que ela começou a frequentar um centro espírita e um centro de umbanda, eles eram juntos, e começou a trabalhar, desenvolver sua mediunidade, começou a psicografar, né, começou a se desenvolver lá dentro, né, auxiliar outras pessoas, auxiliar o centro. E nesse processo, em algum momento, ela sentiu que não queria mais participar tão ativamente, né? Gostaria de conhecer outros espaços, gostaria de empreender outros movimentos na vida que não fosse apenas se doar para aquele momento, para aquele centro, para aqueles trabalhos. E foi muito interessante porque ela compartilhou comigo o seguinte, abre um parênteses aqui. Stephanie, eu chego nos lugares, né, eu quero aprender, eu quero contribuir, e quando eu vejo que eu quero começar a sair um pouco mais daquele espaço, as pessoas do lugar, as pessoas do centro, falam que coisas ruins vão acontecer se eu não estiver no dia da sessão, né? Começam a ameaçar como se eu não estivesse fazendo minha parte, então isso teria consequências ruins, que os espíritos iriam, de alguma forma, trazer um karma ruim por eu não estar fazendo o que eu deveria estar fazendo. A princípio, quando ela trouxe a primeira vez, ela falou como se fosse também do centro, né, dos espíritos, das entidades. Depois, no decorrer das sessões, ela falou para mim, Stephanie, eu percebi que nenhuma entidade falou para mim que algo ruim ia acontecer se eu seguisse o meu caminho, mas eram sempre as pessoas. Ela conseguiu identificar que a espiritualidade genuína que se trabalhava lá dentro é diferente das pessoas que muitas vezes são os canais. Olha que interessante isso. Eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém ou passado por uma situação similar se você é um buscador espiritual que conheceu várias tradições. Esses dias um outro mentorado compartilhou comigo que participou de um estudo de meditação um pouco mais intenso, um pouco mais forte, não vou entrar em detalhes aqui. E quando ele decidiu que aquilo não fazia mais sentido para ele, o chefe, né, o condutor do grupo, chegou para ele e amaldiçoou ele, quando ele decidiu sair. Então, apesar dele, ele, além de não ter conseguido alcançar aquilo que ele estava buscando lá dentro, ele ainda saiu com uma maldição do dirigente da casa. Claro que
né? Nesse caminho, a gente precisa aprender a se proteger até mesmo, né, do ego das pessoas que estão no nosso entorno. Então esse tipo de história é muito comum de eu receber dentro dos grupos, né, das pessoas virem compartilharem. E muitas vezes as pessoas, por medo de assumir o seu caminho, de assumir a sua jornada, de seguir o seu coração espiritual, de seguir aquele acesso divino que está dentro dela, de perceber que às vezes aquele espaço serviu por um tempo e não serve mais. Tem lugares que é para a vida inteira e tá tudo bem, né? Cada um vai encontrar o seu caminho e não tem certo ou errado. Algumas pessoas ficam com medo, né, de conhecer outras tradições, de conhecer outras religiões, exatamente por causa da ameaça que as pessoas fazem quando alguém decide deixar um grupo para conhecer outros, né? Quando alguém decide fazer diferente daquilo que está sendo feito e que está em comum acordo com a maioria. E qual é o ponto principal aqui que eu quero compartilhar com vocês? Muitas vezes as pessoas pensam que o caminho espiritual, ele está relacionado com uma obediência a uma outra pessoa, está relacionado com a obediência de ensinamentos que não necessariamente fazem sentido para ela naquele momento, né? Cada ensinamento ele vai ter um momento certo para servir de aprendizado. Em alguns pontos, fazer as coisas por culpa não faz mais sentido para algumas pessoas. Para outras, pode fazer e pode ser uma etapa importante do caminho. Então, é uma escalada de consciência que vai se adquirindo no decorrer dos estudos, no decorrer da jornada de vida. E o que realmente acontece é que a espiritualidade, ela nos convida a aprender algo muito, muito importante que não é ensinado na maioria dos lugares, que é a ouvir a intuição, a seguir o coração, ou seja, esse caminho do coração que é falado em absolutamente todas as tradições, todas as filosofias, aprender a seguir esse caminho do coração, que é um caminho do sentir, é o lugar onde une céu e terra, matéria e espírito, ou seja, a vida que você vai ter na matéria, ela precisa estar conectada com esse mundo espiritual para ter significado, ter sentido. E quando essa liberdade, essa autonomia não é ensinada dentro de algumas tradições, aqueles buscadores espirituais que têm uma busca muito profunda, têm um chamado de alma muito profundo, não vão se satisfazer em determinados lugares, exatamente porque encontra esse equívoco entre aquilo que realmente que é a busca espiritual, o autoconhecimento, como contribuir uns com os outros, como se desenvolver, e por outro lado, as pessoas que conduzem os trabalhos, né? Às vezes as outras pessoas que participam dos trabalhos e querem que seja de um jeito X, Y, Z fechado, não tem conversa, não tem questionamento. O que o Tantra nos ensina, gente, é que a gente precisa questionar tudo. Qualquer lugar que diga para você não questionar, não perguntar, está fazendo um desfavor para sua busca, porque Deus nos deu essa capacidade de se perguntar, de refletir, de aprender. E quando existe essa falta de perguntar, e não é desconfiar, é perguntar, questionar para genuinamente aprender aquilo que você está buscando, aquilo que vai fazer sentido para sua vida. Dentro das práticas tântricas, dos tratados originais, não isso aí que vocês veem por aí no ocidente, de sexo, massagem, etc, né? Os ensinamentos reais, né? Porque também são escrituras sagradas, olha que interessante, né? O mundo está cheio de escrituras sagradas. Tem ensinamento para todo tipo de pessoa, para todo tipo de buscador. Ele nos ensina a entrar nesse discernimento, nos ensina a mergulhar nesse coração espiritual, nos ensina a acessar sem precisar de alguém falando pra gente o que a gente tem que fazer. E sim, essa sabedoria interior que já está dentro de você. Por isso que hoje, né, eu compartilho os ensinamentos dos tratados tântricos, né, depois de muitos anos de estudo, depois de muitos anos de prática também, aquilo que eu aprendi eu passo adiante para que as pessoas possam ter essa autonomia espiritual. Que a verdade é que eu também passei pelo mesmo processo que essa minha mentorada passou, pelo mesmo que esse meu mentorado passou, que é se encontrar preso em doutrinas, dogmas, regras que não faziam sentido para minha jornada espiritual. Inclusive de falarem para mim que eu não ia ter sucesso no que eu gostaria de fazer, que era viver a espiritualidade na minha vida prática, que era a única coisa que fazia sentido para mim e que faz até hoje. E quando isso aconteceu, a resposta que eu dei foi: então, que eu viva no fracasso, porque eu vou seguir o meu coração e eu vou experimentar o que esse chamado tem para mim. E eu posso dizer para vocês que foi
de longe, a melhor coisa que eu fiz. Essa minha mentorada, ela também conseguiu dar esse passo na vida dela, e hoje ela saiu do emprego que ela estava, ela está indo para uma outra etapa de vida, fez uma transição de carreira linda, está se organizando, mudou de cidade. Então ela foi atrás daquilo que o coração dela pedia, daquilo que a espiritualidade dela indicou, né? Inclusive por sonhos, através da intuição, através das práticas meditativas, através do Tantra, ela foi encontrando esse espaço de confiança dentro dela, de ter a certeza de que o passo que ela desse dentro desse propósito, que ela não sabe onde vai dar, o universo com certeza deu o chão, está dando e vai continuar dando, enquanto ela estiver firmada nesse propósito dela, nesse coração espiritual que só depende dela. E por isso eu quero convidar você aqui de Porto Velho, ou caso você não seja daqui de Porto Velho, mas tem interesse em conhecer um pouco mais o que são os tratados tântricos, convidar você para os nossos próximos encontros de imersão tântrica, de imersão de autoconhecimento, que eu chamo de A Ponte para a Origem. Ou seja, é o momento onde a gente vai aprender a integrar toda a nossa história, a soltar os pesos, a soltar as culpas, a soltar os ressentimentos, a soltar aquilo que não serve mais para essa etapa de vida. Dentro da prática tântrica, a gente tem um processo de conexão com a respiração, de percepção do nosso corpo, simplesmente pela percepção, sem nada esquisito. E a gente vai encontrando esse vazio dentro de nós, essa pura consciência que está para além de tudo. E quando a gente acessa esse espaço sagrado, a gente consegue experimentar essa sensação de unidade com o universo, com o todo, com Deus. Compreender melhor o que realmente significa a vida, compreender melhor por que a gente morre, por que existe esse ciclo de mortes e nascimentos. E dessa forma, entrar em sintonia com a vida como ela é. Entrar em sintonia com o nosso propósito de vida e se empoderar para tomar as decisões que são importantes. Porque afinal de contas, se a gente não decidir para onde a nossa vida vai, a partir desse coração, significa que outras pessoas vão fazer isso por você. E esse é um perigo que algumas, se dispõem e tudo bem, mas que os buscadores espirituais compreendem que essa autonomia e essa autorresponsabilidade é fundamental na jornada. Então, se você sente no seu coração que deseja se aprofundar na sua espiritualidade de forma livre, independente de crença religiosa que você tenha, mas que você possa ter essa autonomia, esse centramento, essa confiança no que você recebe da sua espiritualidade e ter ferramentas que façam você acessar de forma profunda, rápida e assertiva, é só ler a descrição aqui embaixo, que todos os detalhes dos próximos grupos vão estar aqui. E a gente se vê lá. Eu espero que vocês possam, dentro da sua jornada de vida, dentro da sua busca, encontrar espaços seguros, com pessoas que ressoem com o caminho de vocês e que vocês possam cada vez mais desenvolver essa confiança no sagrado, essa confiança na vida e realmente viver uma vida que vale a pena. A gente se vê lá.